boa tarde a todos aqueles que nos acompanham, a paz do Senhor. Nós vos saudamos na bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo e dizemos sejam bem-vindos a mais uma emissão do podcast Leão de Judá. Este é o podcast da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Baixa, Congregação da Polana Cimento. A Congregação da Polana Cimento está localizada na esquina entre as avenidas Olof Palme e Agostinho Neto, sendo a entrada pela Avenida Agostinho Neto, número 1509. Nós estamos presentes nas páginas da nossa congregação, no Facebook, no YouTube e no Instagram. O irmão, a irmã pode nos acompanhar nestas páginas. E queria dizer que hoje temos uma convidada especial, a nossa irmã Berta Malambe. Ela é nossa irmã na fé, na congregação da Polana Cimento, é obreira, ela serve ao Senhor. E o tema hoje que vamos abordar com ela é mesmo servir ao Senhor. Mas antes disso, eu queria convidar a nossa irmã Berta a apresentar-se. Afinal, quem é a irmã Berta? A paz do Senhor para os irmãos da igreja e boa tarde para todos os seguidores. Primeiro, agradecer por este momento em que eu estou aqui. Na verdade, eu sou Berta Mapezano Malambe. Sou filha de uma família humilde, nascida na província de Inhambane, em Zavala. Cresci lá, fiz a minha escola primária lá, depois vim para aqui, escola secundária, escola comercial em Inhambane, e voltei outra vez para o Instituto Comercial. Voltei para o Instituto Comercial, sou contabilista, fiz a contabilidade e sou mãe de duas meninas, queridas meninas, minhas filhas. Já agora, pode nos falar um pouco da sua trajetória na fé cristã? A sua família é uma família cristã? Como é que veio a Assembleia de Deus? Pode nos dizer alguma coisa? Eu acho que os nossos ouvintes estão interessados em conhecer este lado da fé, né? Porque, de facto, nós aqui estamos para falar da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmã Berta, um pouco da sua trajetória cristã. Foi um processo. Falando um pouco do meu antes, né? Antes de conhecer o Senhor, digo foi um processo porque foi difícil até eu aceitar ir à igreja para aceitar o Senhor. Tive um período em que eu posso dizer que rejeitava, né? Porque sempre convidava, mas não aceitava. Mas quem que convidava nessa altura? Era dentro da família ou amigos? Não, é uma amiga que ela é da Igreja Assembleia de Deus de Clavane. Então, era a quem eu recorria sempre para chorar nela. Berta, vamos à igreja, vamos, temos que ir. Chegou uma altura em que ela ligava para mim, até zangava comigo. Berta, eu disse, tens que ir para a igreja, não sei. Mas eu, depois de ligar o telefone, dizia, olha, eu não estou a perceber. Afinal de contas, quem tem que ir à igreja sou eu. Como é que ela está a zangar comigo? Mas, ao decorrer do tempo, olha que eu não aceitei ir para a Assembleia de Deus de Clavane, mas depois apareceu uma amiga, uma minha xará, convidou-me para a Pentecostal. Eu fui para a Pentecostal, chego lá, participei em alguns cultos dos domingos, só num dos cultos, chegamos lá, tínhamos que ter um
um culto assistindo à tela. O bispo lá do Brasil que tinha que pregar nesse dia. Ficamos lá. Quando eu comecei a refletir cá comigo, será que é isto mesmo que eu quero? E pronto. Depois daí, quando eu saí, porque primeiro demorou-se muito, aquelas ligações e tudo, e eu já levava a minha água que estava lá à frente, né, para ser abençoada, que era para eu poder sustentar a minha semana. Então, nisso tudo, eu tive que sair sem a minha água. Deixei a minha água lá, mas aquela minha saída criou-me uma grande reflexão naquilo que eu queria. Então, fui para algo que não referenciei. Eu trabalhava em Chinavane nessa altura, aceitei o senhor, por acaso, a trabalhar em Chinavane. Comecei sendo uma domingueira, né? Porque só vinha cá no final de semana. Então, eu disse, não é isto que eu quero para a minha vida. Domingo seguinte, aquela minha amiga já nem me ligava a me insistir a ir à igreja. Domingo seguinte eu preparei-me, porque ela já me tinha dito que vai à Baixa. Preparei-me, cheguei na Baixa, entrei. Ainda antes de entrar eu tinha aquela, porque eu nasci na igreja metodista. Os meus pais, que nasci na igreja metodista, cresci lá. Eu quando chego lá na entrada, procuro saber como é que eu entro. Porque queria saber qual é o lado onde sentam as mulheres, qual é o lado... Então tive uma irmã lá que me levou até o sítio. Cheguei lá, sentei, no fim do culto, aceitei o Senhor. Mas eu enfrentava muitas batalhas, acabava de me separar, tinha um bebê, né? Minha filha ainda não tinha feito 2 anos, e tinha a primeira a estudar, mas ficava cá, eu a trabalhar em Chinavane. Então isso tudo era uma confusão na minha vida. Eu, quando volto para Chinavane, falo com uma colega que me indicou, eu vou te indicar o nome do pastor Mário, vai conversar com ele. Então, eu chego na igreja, ligo para o pastor, conversei com ele, mas eu ainda estava muito confusa. Eu cresci na igreja metodista, mas depois disso quando comecei a trabalhar, a vida começou a ser dura, eu acabei passando por vários sítios, né? Igreja Ziones, e pronto. E isso tudo fez com que, no primeiro dia que eu tive entrevista com o pastor, eu disse, parece que esse pastor não está a perceber a vida que eu estou a enfrentar, as dificuldades que eu estou a enfrentar. Está-me a abrir aqui a Bíblia e diz que vamos orar. Mas nisso tudo, eu aceitei o Senhor. E logo de seguida, acho que no primeiro mês, eu senti a diferença. Eu ganhei a paz. Eu aceitei-me. Porque antes eu não me aceitava, eu achava que as pessoas me rejeitam. Depois daquela separação, eu vivia um mundo difícil em que achava que as pessoas me rejeitam, até achava que o próprio Deus me rejeitava. Exatamente. Então, quando eu aceito o Senhor, é quando eu percebo que eu sinto uma paz, uma vida diferente. E aí o processo da minha salvação iniciou. Portanto, a primeira vitória que alcançou ao aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo é esta paz dentro de si. Jesus Cristo diz, a minha paz vos dou, a paz que excede todo o entendimento. Graças a Deus. E disse que aceitou a Cristo, estava em Chinavane. Como é que era a sua vida cristã nessas condições? Sendo membro de uma igreja cá, estando em Chinavane, como é que foi? Foi um pouco difícil, mas o que aconteceu é o seguinte, eu quando aceito o Senhor e senti essa paz
em mim. Eu disse, não, eu preciso de mais alguma coisa para acrescentar ser domingueira. Digo ser domingueira porque eu só vinha cá no final de semana e era esse momento que eu tinha a oportunidade de ir à igreja. É quando eu decido me inscrever na escola bíblica. Aqui é Maputo. Aqui em Maputo. Eu lembro-me quando fui para lá, eu disse, não, eu quero aprender mais alguma coisa. Acho que só domingo não basta. Então, quando eu vou para lá, lembro-me na altura com o irmão Sebastião, porque quem me fala da escola bíblica foi a irmã Cristina. Então, falo com a irmã Sebastião, disse, olha, este curso é de 4 anos e todos os sábados. Eu disse, não, mas eu a viver em Chinavane. Mas pronto, eu entro neste desafio. Eu a viver em Chinavane, todos os finais de semana vou fazer questão de ir à escola bíblica. E assim aconteceu. Olha que no final dos 4 anos, nem eu acreditei que consegui fazer escola bíblica estando em Chinavane. Durante esse tempo, portanto, sentia-se plenamente membro da igreja, com esses vai-vens, ou... Eu sentia-me porque, assim, depois de eu ter, como posso dizer, ter girado em vários sítios, quando cheguei na igreja e aceitei o Senhor, foi como quem já chegou em casa. Graças a Deus. Então, são irmãos da igreja. Eu tive um grande amparo, irmãos da igreja. Tive uma família. Assim, senti essa diferença de ter essa família, apesar de ser de ter a oportunidade de ir à igreja nos domingos. Eu tive acolhimento. Graças a Deus. Portanto, a nossa irmã, ela nos relata que, apesar destas deslocações, destes vai-vens constantes entre Maputo e Chinavane, ela sentiu-se plenamente como membro da igreja, como membro de uma família, a família cristã. De facto, a palavra de Deus diz que a igreja é o corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo e o corpo de Cristo tem vários membros. E o apóstolo Paulo fala, numa das suas cartas, compara com o corpo humano, o olho, o ouvido, o nariz, o pé e assim por diante. Irmã Berta, pode nos dizer alguma coisa sobre este ser membro do corpo de Cristo? Nós, quando olhamos para um corpo, vemos que o nariz tem uma função, a boca tem outra, a mão tem outra. O que é que tem-nos a dizer sobre isso? Como membro do corpo de Cristo. Como membro do corpo de Cristo, sim, eu diria que quando nós aceitamos o Senhor, nós ganhamos essa oportunidade de fazer parte do corpo de Jesus Cristo. Sim. E quando é assim, nós não temos que continuar a dar vida a essa parte do corpo de Jesus Cristo. Nós sabemos que num corpo... Isso significa que cada um tem um papel a desempenhar. Sim, tem que se empenhar, sim, para este corpo funcionar bem. Para este corpo. A razão pela qual eu disse, nós fizemos parte do corpo de Jesus Cristo. E ao fazermos parte do corpo de Jesus Cristo, é o nosso dever dar vida àquela parte. Num corpo inteiro, sim, se um braço não está a funcionar, quer dizer, isso afeta toda a vida da pessoa. Exatamente. Então, se nós fazemos parte do corpo de Jesus Cristo, nós temos que dar vida. Dar vida, para mim, é o quê? É a obediência, é o temer a Deus, é servir a Deus, é viver aquilo que aquele corpo de Cristo nos ensina a viver. Então, eu olho fazer membro do corpo de Jesus Cristo
não é só dizer que aceitei o Senhor, eu sou da igreja, faço parte, mas também é o seu dar, que é dar a vida, aquela parte, seja para qualquer trabalho que estiver a fazer na igreja. Quando fala de dar, isto faz-me lembrar a própria atitude do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo deu-se a si próprio a nosso favor. Sim, sim. Portanto, não foi só, e ele diz numa das passagens que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para quê? Para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sim, portanto, sim. isso é servir. Eu queria perguntar, eu entro na igreja hoje, como é que eu vou saber o que devo fazer? Porque eu estou a entrar, para mim a igreja é um mundo novo, é um mundo diferente. Não estou, como é que essa coisa de servir, como é que eu sei? Eu vou servir ali, qual foi a sua experiência? Bom, a minha experiência, na verdade, impactou-me bastante porque eu sou uma pessoa um pouco tímida, que sempre achei que nunca seria possível eu enfrentar gente ou fazer alguma coisa. E nunca acreditei que talvez aquilo que eu pudesse fazer pudesse criar impacto em outras pessoas. Mas quando nós entramos na igreja, Deus nos transforma. Deus nos transforma de tal maneira que precisamos, enquanto nós nos entregamos, Ele nos transforma e nos dá esse dom de servir. E como se não bastasse, nos dá esse dom e nos encaixa no lugar certo para nós podermos servir. Então, eu quando entrei na igreja, como nova convertida, fui batizada, graças a Deus nós temos um ensinamento que não espera que tenha um período depois de aceitar o Senhor para poder servir. Não, chega hoje, quer servir ao Senhor, pode, tem espaço para servir ao Senhor. Por exemplo, então, nós todos temos... Qual foi a sua experiência? Relata-nos como é que foi no seu caso. Para mim, eu quando aceitei o Senhor, tive entrevista com o amado pastor, por coincidência, amado pastor Mário. Passado um tempo, ele me convida para estar numa congregação, que era para eu poder... eu chego lá na congregação, começo logo a servir ao Senhor, vendo os irmãos que já tinham experiência, né? Coloquei-me logo num departamento de trabalho do Senhor. E qual foi o departamento? Ainda se recorda? Coloquei-me no departamento dos novos convertidos. Departamento dos novos convertidos. Sim. Graças a Deus. Sim. Então, primeiro eu fui assistindo eles a darem as aulas. E depois, lembro-me que fiz um mini curso de acho que foram 2 finais de semana. E pronto, tivemos o catálogo e comecei a dar aulas aos novos convertidos. Servir ao Senhor é algo muito importante, porque não só porque eu digo, estou a servir, eu é que sei. Eu estou lá, ensino alguma coisa que eu sei, mas também aprendo. Então, assim eu fui estando lá, fui aprendendo, fui dando aulas aos novos convertidos e fui me enquadrando também noutros trabalhos da igreja. Sim, fale-nos um pouco desse seu trabalho com os novos convertidos. O que é que fazia lá? Quais são as atividades? Lá com os novos convertidos. Com os novos convertidos, quando alguém aceita o Senhor, precisa de um aparo. Talvez primeiro explicar aos nossos amados seguidores, aqueles que nos acompanham, o que é que significa novo convertido? Novo convertido é alguém que entra na casa do Senhor pela primeira vez, ou até pode ter ido fazer visitas, mas essa pessoa decide levantar-se e entregar-se ao Senhor, entregar a sua vida e aceitar o Senhor como o único Salvador da sua vida.
Então, quando isso acontece, depois tem que passar por um estudo. Tem que passar por um estudo para saber como viver na casa do Senhor. Primeiro estudar a doutrina da casa e ter vários ensinamentos até que chegue à firmeza, porque o processo de aceitar ao Senhor passa por aprender e até estar firme, até conhecer Jesus Cristo e passar a buscar o seu poder para a sua vida. Digo isso, né, há um exemplo, como eu falei, que eu já vinha carregada, vinha com muitas batalhas. Se eu tivesse só aceito o Senhor e voltar para casa, ficar, não tivesse tido essa oportunidade de ser acompanhada e me ensinarem como orar, como até ler a Bíblia, eu precisava que alguém me dissesse. Então, é esse processo todo que nós ensinamos aos novos convertidos até a data em que vão ao batismo. E é fácil esse trabalho com os novos convertidos? Qual é a sua experiência? Recorda-se assim de momentos difíceis neste trabalho? Ou novos convertidos que tenham aparecido com muitas dificuldades? Enfim. Bom, eu ouvi aqui falar de firmeza. Sim. Portanto, isso significa que o novo convertido chega e ainda tem um percurso, ainda é como se fosse um bebê e tal. Sim. Então temos que pegar a ele pela mão até ele ficar firme. Sim. E neste processo há altos e baixos, não é? Tem muitos. Pode nos dizer alguma coisa sobre isso? Bom, os novos convertidos, posso dizer que eu dar aulas aos novos convertidos não é algo tão difícil e também não é algo tão fácil. O importante é que esteja lá Deus operando. Porque, na verdade, um novo convertido vem com seus problemas. Bem, você está falando de problemas, exemplo de problemas típicos. Vem assim. com batalhas. Várias batalhas. O meu caso, como nova convertida, eu vinha... eu acabava de me separar, tinha uma criança, um bebê no colo, uma a estudar, e eu a trabalhar em Xinavan, e sem saber o que seria da minha vida. Exatamente. Sem saber o que poderia fazer. Quer dizer, para mim, era como se o mundo tivesse desabado por cima da minha cabeça. Então, portanto, é uma batalha. É uma batalha. Outros exemplos, alguém pode estar a sofrer de demônios, ou ter uma vida mundana. Sim. Pode ser vamos supor que é um bêbado, alguém que bebe muito. Se aceita o Senhor, Deus transforma. Então, naquela aceitação toda, é preciso, é um processo que a pessoa tem que há algo que tem que se rejeitar. Exatamente. Sim. Nós aceitamos o Senhor, começamos a aprender e começamos a ver que muitas coisas que nós fazíamos já não servem na casa do Senhor. Nós, às vezes, adorávamos deuses. Em algum momento, antes de aceitar o Senhor, já tínhamos passado por vários sítios, seja nos curandeiros, seja em vários outros sítios, onde nós não sabíamos que não temos que adorar apenas a Deus. Então, a irmã Berta tinha que trabalhar com estas pessoas, cada um com a sua experiência, com o seu problema, com a sua vivência, com a sua preocupação, e dizer, olha, vocês todos, o caminho é Jesus Cristo. Olhem para Jesus Cristo. Sim. E isso é fácil? Ou... Não posso dizer que é fácil. Sim. Mas com a presença... Porque aquele que
às vezes diz, não estou a ver nada aqui, não está a mudar nada, é porque talvez eu voltar atrás. Conta lá. Sim, sim. O importante é que quando nós aceitamos o Senhor e vamos às aulas dos novos convertidos, também tem que ser uma decisão. Eu decido que não. Eu aceitei o Senhor, agora chega. Eu quero ver outro caminho. Exatamente. Então, quando nós vamos para lá, temos que rejeitar. Estamos nas aulas dos novos convertidos, ensinam-nos a rejeitar aquilo que nós vivíamos e começarmos uma nova vida. Uma vida de transformação. Sim. Então, aí, em algum momento, acredito que em algum momento pode haver alguém que começa e depois diz, não, esses aqui dizem para eu deixar as coisas que eu vivia no mundo, eu não posso. E aí, em algum momento, a pessoa pode escapar. Mas isso comigo não aconteceu, porque nós dávamos aulas e, para além disso, a oração também é importante. Exatamente. Sim. Logo na primeira, o novo convertido é exortado a saber orar. A saber orar, a saber buscar essa firmeza. Oração e jejum. Oração e jejum. E pode dizer alguma coisa sobre como é que este novo ensino, porque agora estamos a dizer que, olha, não precisa de muita coisa. Pega Jesus Cristo, pega a palavra, ora e jejum. E nós, às vezes, estamos habituados a ter alguma coisa na mão, pega lá isto, vai. Como é que isto é recebido? Porque agora estão a dizer que basta orar. Basta orar, sim. Na verdade, não é algo muito fácil. Conforme eu disse, que é preciso também que haja uma decisão do próprio novo convertido. E eu acredito que quando alguém chega a ponto de levantar e aceitar o Senhor, é porque algo sente que precisa, algo sente que lhe incomoda e que precisa se livrar dessa coisa. Então, quando começa as aulas dos novos convertidos, a pessoa já está no começo da transformação. Acredito que a maior parte dos novos convertidos começam enquanto já começaram a viver a paz do Senhor. Sim. Pronto, nessa altura, tem as dúvidas sempre existem. Vou falar do meu caso. Sim. Eu, quando aceitei o Senhor, eu disse que há um tempo atrás eu falei que tive uma entrevista com um pastor. Quando eu fui falar com o pastor, ele apenas disse, olha, abriu a palavra de Deus, leu, disse, vamos orar. Naquele momento, eu disse, olha, parece que esse pastor não está a imaginar os problemas que eu tenho e que agora está a dizer que só vamos orar e eu daqui vou para casa. Mas quando eu saí daí, porque depois do que contei atrás, que deixei na igreja pentecostal, acabei deixando minha água, eu dizia, olha, Deus, o que eu preciso a partir de agora é estar numa igreja onde só se lê a palavra. Não tem mais nada. E naquele momento, o que o pastor tinha me dito, eu quando estou a voltar para casa, eu disse, não, mas o que o pastor disse, parece que ele não está a perceber que eu estou cheia de problemas. Mas então vinha-me essa palavra, Berta, você disse que queria apenas viver da palavra. Mas quando eu disse, não, é aqui mesmo onde eu vou seguir. Porque é a resposta do que eu vinha sempre dizendo. Eu já não quero mais me meter em coisas. Deus, me ajuda. Eu quero um sítio onde eu possa viver apenas com a palavra. Então, isso para dizer que a decisão do próprio novo convertido é muito importante. Ele não pode levantar para lá frente pelo sim, pelo não. Não pode levantar porque alguém disse levanta e vai aceitar o Senhor. Não pode levantar porque alguém acha que, senão, quando sair, alguém vai dizer, não, por que não levantou? Não. Tem que ser uma decisão. Então, quando a pessoa decide, dificilmente volta atrás. Ele decide entrar num novo caminho e vai. Nós vamos ver que a irmã Berta, com a sua experiência,
estava ou está habilitada a ajudar os novos convertidos. Porque eu estou a ver que passou por essas batalhas, um pouco de dúvida, um pouco de incerteza, um pouco de... Então, esta experiência valeu-lhe para trabalhar com os novos convertidos e fortalecê-los. Quando eles estão para fraquejar, de, não, eu conheço esse assunto, eu passei por aí. Pode dizer alguma coisa sobre a nossa experiência com Cristo? Qual é o papel desta experiência no serviço, em particular nos novos convertidos? Nos novos convertidos. Sim, eu costumo sempre dizer aos irmãos da igreja, olha, permaneçam aqui, nem que tenha dúvida, tenta. Se quiser desistir, desiste lá à frente. Porque eu tenho certeza que se a pessoa anda um bocadinho, já não volta mais. Já não volta mais. Então, eu sempre costumo dizer, não, vamos perseverar. Na verdade, aquele momento de novos convertidos, cada qual vem com seu problema. É muito importante dizer a eles, olha, tenha paciência, tenha perseverança, vamos orar, isso vai passar. E em algum momento também dar um testemunho. Conforme eu disse, quando eu disse vamos orar, eu saí daí como quem diz, não, acho que o que eu lhe falei, ele não percebeu. Ele não percebeu que eu estou cheia de problemas, eu preciso de uma libertação. Mas por eu ter permanecido, a libertação que eu queria, que eu imaginava, né? Porque para quem está habituado a chegar, olha, eu estou com esses problemas, este, tá bom, leva esta garrafinha, leva esta água, leva... Aí a pessoa sai a pensar que já tem o Deus na mão. Mas o que acontece aqui é que a pessoa é transformada e vai percebendo que Deus está com ele em todo o canto, em todo momento. Eu posso fazer uma pergunta? Sente que valeu a pena ou vale a pena servir na casa do Senhor? Este trabalho que está fazendo ajudou-lhe em algum aspecto da sua vida espiritual? Qual é a vantagem que resultou de servir na casa do Senhor? Porque Deus promete, não é? Sim. Bênçãos para aqueles que o servem, não é? Sim. E pode relatar qual é a sua experiência? Valeu, quando olha para trás, diz, vale a pena servir na casa do Senhor? Sim, valeu, e valeu muito, está valendo. Graças a Deus. A palavra de Deus também nos diz que Jesus Cristo disse, segue-me, e segue-me e venham servir. Sirvam os meus filhos e Deus vos honrará. Essa é a vantagem de servir na casa do Senhor. E outra coisa é que a pessoa torna-se firme. Eu estou a servir, mas também estou a aprender. Exatamente. E ganho essa firmeza de ter essa oportunidade de servir. Eu quero olhar para mim e eu digo, imagine se eu tivesse continuado assim, só a chegar no domingo, sentar e voltar para casa. Se calhar até nem estaria aqui, ou teria desistido. Estaria numa outra igreja, ou não sei o quê. Mas o fato de eu ter me entregue para servir, isso foi muito útil para mim. E digo, olha, quem serve está próximo de Deus e Deus também está próximo dele. E quando é assim, a proteção é maior. Eu queria perguntar, servir, portanto, envolve tempo, eu imagino, preparar os estudos dos novos convertidos, escutá-los, quando tem uma preocupação, tem uma dúvida, enfim, é um trabalho. E eu posso imaginar que a irmã Berta, com o seu trabalho secular, disse que era contabilista, né? O seu trabalho secular, a sua família, as crianças, e depois
vinha a Maputo só por, digamos, um fim de semana. Sim. Se calhar tinha que resolver muitas coisas em Maputo. Todas as coisas pendentes que não resolveu na semana, tem que resolver No final de semana. no final de semana, em particular no sábado, né? Sim. Porque já domingo é o Tinha que culto voltar. e voltar. Sim. Então, há aqui uma tensão, não é? Servir, o tempo é este, é limitado, mas tenho que servir e também tenho que resolver outros assuntos. Como é que fazia essa gestão? Quando houvesse conflitos. Conflitos. Na verdade, os conflitos não faltam no princípio, né? Mas quando nós nos entregamos no Senhor, de repente percebemos que as coisas se encaixam. Yeah. E olhando assim, para quem só está aqui no sábado e domingo, até pode dizer que não, eu não tenho tempo. E, na verdade, o tempo não existe. Mas, quando eu comecei a servir, assim, como disse, quando eu comecei a servir e comecei a escola bíblica, eu tinha mais ou menos todo o final de semana preenchido naquilo que eu queria aprender. Mas como era a vontade e a minha decisão, eu conseguia encaixar, se chegar sábado, ir à escola bíblica, e domingo ir dar aulas aos novos convertidos, e estar no culto e depois voltar para o trabalho em Xinavan. Eu, no princípio, foi difícil. Tem sido difícil como? Porque nós vivemos num meio, em algum momento, das pessoas que não percebem. Quando Sim. tem alguns eventos, em algum momento você chega atrasada ou porque não vai poder participar. Então, essas coisas contribuíam com que parecesse difícil. Mas, ao andar do tempo, tudo encaixa-se. Exatamente. Com Deus é possível, tudo é Portanto, possível. E assim tudo tornou-se possível. Graças a Deus. Portanto, é o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo no livro de Mateus, quando ele nos encoraja e diz que o quê? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, aquilo que estamos a ouvir aqui é que quando servimos ao Senhor, Deus, Ele próprio faz o quê? Age em nosso favor e arruma as coisas para que tudo corra da melhor maneira para nós. Ele não nos abandona, não nos deixa sozinhos, Ele está ali ao nosso lado. Irmã Berta, a Bíblia fala de dons, na casa do Senhor tem vários tipos de dons, temos os dons espirituais, temos os dons ministeriais, temos os dons de serviço na casa do Senhor, tanto quando lemos Coríntios, Efésios, Romanos, nós ficamos a perceber que existem dons. Então, eu queria que a irmã Berta dissesse alguma coisa sobre isto e, em particular, eu queria saber se a irmã Berta está nos novos convertidos e se calhar tem dom de ensino. Não sei, se calhar já era professora antigamente, né? Só chegou aqui e pronto. Faça favor. Pode nos dizer alguma coisa? Sim, na verdade, vou começar da última pergunta, da última questão, né? Eu entrei na casa do Senhor e comecei a fazer o trabalho, tanto que dar aulas aos novos convertidos, mas nunca fui professora. Nunca foi professora? Não. Nunca esteve à frente de alunos? Não, nunca. Mas aqui na casa do Senhor já é professora? Já sou professora. Como é que foi isso aí? Bom, acho que a decisão, a dedicação e pegar nos livros, ler, e na Bíblia, ler para poder dar as aulas. E, na verdade, o dom, quando nós temos um dom, quem concretiza o dom é Deus. Então, e assim se fez uma professora que nunca foi, agora estou aqui a dar aulas. Então, Deus, Ele
tem o poder de nos capacitar. Tem o poder de nos transformar. Sim. Basta só a nossa entrega, Portanto, basta há só a um nossa potencial dentro de cada um de nós que às vezes nem conhecemos. Sim. Sim. Então, falando dos dons, na verdade tem um dom de falar, conversar, aconselhar usando a palavra de Deus. Exatamente. Na verdade, tem um dom que acredito que toda a gente aprecia, eu também gostaria de chegar lá. É muito importante que, ao falarmos com alguém, né, nesse caso eu estou com os novos convertidos, referenciar aquilo que é a palavra de Deus, porque a nossa vida está resumida na palavra de Deus, em tudo que nós fizemos, seja algo bom, seja algo errado, se nós vamos abrir a Bíblia, nós nos encontramos lá. Exatamente. Então, quando alguém tem esse dom de conhecimento da palavra, é louvável. Exatamente. E também podemos ter dons de línguas, podemos falar em línguas, podemos ter o dom de interpretar aquelas línguas. Exatamente. Sim. Podemos ter o dom de cura. Tem irmãos que oram e que quando oram para alguém doente, recebe a cura. Exatamente. A Bíblia relata vários dons. Tem dom de caridade. Nós vimos, por exemplo, o caso de caridade. Alguém que não consegue ver o irmão a sofrer. Está sempre disposto a querer ajudar, está sempre disposto a querer salvar um irmão onde estiver Já em sofrimento. qual é o seu dom? Qual é? Pastor. Eu estou a ouvir falar aqui, os novos convertidos, estou a ouvir falar do dom de aconselhamento e tal. Então eu imagino que porque eu imagino o novo convertido vem, porque isto aqui não está fácil. Depois a irmã Berta tem que abrir a palavra, dar a palavra certa de exortação. Na verdade, eu não sei se já alcancei esse dom, mas gostaria de alcançar. Aparecesse alguém com um problema, a pedir uma ajuda, e eu pudesse abrir a palavra. Irmão, vamos orar. Porque quando nós estamos num sofrimento, aquilo que eu dizia, que em algum momento eu dizia que não, Deus me rejeita. Mas isso era mesmo por falta de conhecimento. Se apanha um irmão que tem conhecimento, não, olha, está aqui, irmã Berta, Deus não te rejeita, vamos orar. E aí a pessoa sai logo vivificada. Então, eu não sei se posso dizer que tenho esse dom, mas eu tento fazer isso. E o que é que está fazendo? O que é que está fazendo para, digamos, aperfeiçoar este dom? Porque, na realidade, eu vejo que com o trabalho que faz com os novos convertidos, é muito importante este lado. O que é que tem feito? Qual tem sido o seu investimento nesta... O meu investimento, na verdade, é orar, ler oração. A palavra, oração, ler a palavra e lutar por essa intimidade com Deus, porque a dádiva de um dom tem que vir de Deus. Assim como o amado pastor disse que nós podemos ficar enquanto temos dom, mas enquanto não tivermos aquilo que é o poder de Deus, aquilo que é a intimidade com Deus, esse dom vai morrer aqui conosco. Exatamente. Então, eu tento, através da oração, pedir para que Ele me transforme cada vez mais, para que eu possa conseguir enquadrar tudo, ou enquadrar a minha vida na Bíblia, porque está lá. Só falta-nos irmos buscar ou conseguirmos ler a palavra até obtermos esse conhecimento. Exatamente. E, portanto, aquilo que a irmã Berta está a dizer aqui, recordo-me daquilo que o apóstolo Paulo escreve
na primeira carta aos Coríntios, quando ele fala dos dons, e ele, num dos capítulos, ele diz, ele exorta-nos a buscar os dons. Portanto, existe uma ação da nossa parte. Nós também temos que fazer o quê? Temos que buscar. E ela falou aqui de oração, falou aqui de ler a palavra de Deus, e assim aquilo que vai acontecer é que Deus vai fazer o quê? Vai nos iluminar, vai nos mostrar qual é o lugar que nós ocupamos no corpo de Cristo. Mas, para além deste dom de aconselhamento, é possível também que tenham outros dons. Por exemplo, eu imagino, como disse que é contabilista, né? E esse seu conhecimento secular na casa de Deus, não é? Como é que isso, o que tem a dizer? É assim, eu acho que nós somos criaturas de Deus e nós somos de Deus, tudo que temos vem de Deus. E o conhecimento que eu tenho, as habilidades que eu obtive aqui na Terra, né? Ou então os dons naturais, são muito importantes para a casa do Senhor. Sim. Porque eu olho, por exemplo, para alguém que está no mundo e que, como posso dizer, por exemplo, é um músico, mas canta, só que o que canta não tem nada a ver com Deus. Mas em algum dia transforma-se. Entra na casa do Senhor e aceita o Senhor. E depois daí já passa a cantar aquela gospel. Sua viola agora Sim. já é viola para tocar. Para tocar e para impactar o povo de Deus. O povo de Deus. Sim. Aquela voz que ele usava para cantar, agora canta. Sim, já está aqui a cantar na casa do Senhor. Isso significa que mesmo aquelas habilidades naturais, aquelas habilidades seculares, na casa de Deus tem o seu papel. Tem o seu papel. Tem o seu papel. Tem o seu Exatamente, papel. Graças a Deus. Tem o seu papel porque é uma dádiva de Deus. Sim. Na verdade, o que acontece é que Deus nos deu tudo isso. Mas através da nossa fraqueza, nós acabamos saindo para o mundo. E vamos aplicar aquele conhecimento que Deus nos deu, mas lá no mundo. Mas quando há transformação ou quando alguém está na casa do Senhor, é esse mesmo conhecimento que será transformado e poderemos servir Deus. Eu, como contabilista, posso fazer algo na casa do Senhor. Acredito que tem muita coisa na igreja que pode precisar que um contabilista possa dar o seu parecer. Graças a Deus. E agora eu queria colocar aqui uma outra pergunta. Há irmãos, irmãs que estão na casa de Deus, como se costuma dizer, salvo, sentado e sossegado. Portanto, não quer, para ele, não tenho jeito, eu essas coisas. Não, isso, fala com a irmã Berta é que sabe essas coisas. Eu não posso, eu não tenho jeito nenhum, eu só posso vir aqui, pronto, e tal. O que é que pode dizer a essas pessoas? Porque, Bom, infelizmente, há muito potencial no corpo de Cristo que está adormecido. Agora, o que é que nós podemos fazer? Eu posso falar, por exemplo... Qual é a mensagem que pode dar a esses irmãos e irmãs que estão ainda sentadas? Eu posso, por exemplo, falar da palavra de Deus em Mateus 7. Acho que de 20 a 27, se não, a memória não me falha. A palavra de Deus lá nos fala que um tolo edifica a casa na areia e um sábio edifica a sua casa na rocha. E que, na verdade, quando vem o vendaval,
aquela casa que foi edificada na areia desaba facilmente, mas a Exatamente. casa que está feita na rocha continua a resistir, não se abana de qualquer maneira. Então, com isso eu quero dizer que enquanto nós aceitamos o Senhor e vamos só sentamos, ouvimos a palavra e voltamos para casa, nós não nos tornamos firmes na casa do Senhor. É preciso que a gente faça alguma coisa na casa do Senhor, porque isso é como uma casa. Se um pai tem os seus filhos e tem aquele filho que só vive aí, acordou, foi embora. Qual é o pensamento do pai para aquele filho? Acordou, foi embora. E aquele filho, eu acredito que ele não tem muita intimidade com o pai, de forma que ele possa correr de um lado, correr e dizer salva-me ou ajuda-me nisto. Porque ele sabe e sente que não está a fazer nada na casa do Senhor. Mas isso para dizer que eu não aconselho muito que se vá para a casa do Senhor e a pessoa só entra e sai e não faça nada na casa do Senhor. É muito importante que a gente faça alguma coisa, porque é daí que nós adquirimos a firmeza, é daí que nós nos tornamos muito próximos de Deus, é daí que cultivamos a nossa intimidade Mas com isso, Deus. Não poderá ser também uma dificuldade da parte da igreja ou da liderança da igreja de, digamos, atrair ou abrir espaço para o envolvimento destes. Porque há diferentes temperamentos, diferentes caráteres. Há aqueles que são um pouco mais atrevidos, há aqueles que são menos atrevidos, há aqueles que são um pouco tímidos. Enfim, não acha que a igreja também pode ter a sua parte, digamos, neste problema? Bom, O que a igreja pode fazer para atrair mais crentes para o serviço na casa do Senhor? Bom, a igreja, na verdade, no seu todo, olhamos para a igreja, vamos para lá, vamos para a nossa casa, onde eu lia num sítio onde dizia que a igreja é uma oficina de trabalho. Então, nós vamos para a casa do Senhor, vamos para a nossa casa, temos que fazer alguma coisa. Exatamente. É muito importante também que os pais incentivam os filhos a fazerem alguma coisa, mas os filhos também têm que saber que eu estou nesta casa, tenho que fazer alguma coisa. Então, acho que olho isso e digo, na verdade, que é muito importante que a direção da igreja, os pastores, sejam também aqueles que acolhem os filhos e que mostrem que, na verdade, há trabalho. Porque na casa do Senhor há trabalho. A palavra de Deus já diz que a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Exatamente. Então, são esses nossos pais que têm que nos dizer que não, aqui tem muito trabalho. E também há um trabalho no seu todo entre os irmãos, que é puxar o irmão, vamos fazer isso. Porque, na verdade, quando chega lá, não é tão fácil para logo dizer que estou eu, posso fazer isso. Mas quando a pessoa se enquadra e aceita viver em família, essa pessoa vai descobrindo o que é necessário fazer na casa do Senhor. Então, é um trabalho todo conjunto, não só em tanto que ser dos pastores. É dos pastores, é de toda a igreja e é daqueles que entram, os novos. Exatamente, graças a Deus. Eu, particularmente, percebi esta parte de que, afinal, os irmãos têm que puxar e encorajar os seus irmãos também. Portanto, o irmão mais velho faz o quê? Puxa o irmão mais novo. Vamos, sim. Portanto, esta parte de encorajarmos-nos uns aos outros para o serviço na casa do Senhor. E, irmã Berta, já estamos quase a terminar, estamos a caminhar para o fim. Tem alguma palavra
a deixar um encorajamento sobre o serviço na casa do Senhor? Tenho. O que eu posso deixar aqui, na verdade, para todos os irmãos da igreja é que nós temos que obedecer a Deus. Quando nós obedecemos a Deus e vivemos os seus mandamentos, não precisamos pensar duas vezes para servir o Senhor. Sim. Porque já estamos lá e as coisas já acontecem. Sim. E também posso dizer que não podemos ter medo de isto eu não vou fazer, isto não posso saber, porque Deus é quem dá os dons e é quem permite para que esses dons sejam realizáveis na casa do Senhor. Exatamente. Então, quando nós estamos lá, eu posso em algum momento dizer que eu vou fazer isto na casa do Senhor, mas se aquele dom não é esse que Deus te deu, enquanto estiver lá com os irmãos, de repente só vai perceber que já está num outro departamento e está a trabalhar bem. Então, é muito importante a intimidade, a entrega e a abertura, coração aberto. Portanto, por aquilo que eu entendo, o fato de eu, por exemplo, falhar aqui não significa que sou um falhado na totalidade. Posso não ter acertado, não é? Sim. Então, vou ver onde é que eu encaixo. Portanto, sempre há um lugar na casa de Deus para todos e para cada um. Sempre há um lugar. Nós fazemos parte do corpo de Jesus Cristo, quer dizer que nós sempre estamos em algum lugar no corpo de Cristo. É certo que em algum momento eu posso dizer que não, estou aqui no braço, enquanto às vezes estou no outro braço. Então, mas quando é assim, Deus, quando estou lá, posso até começar num sítio, mas Ele depois me enquadra no sítio certo. Ele me encaixa no sítio certo. Pode falar sobre o papel da oração neste processo de encaixar no corpo de Cristo, no lugar certo. Qual é a oração? Qual é o papel da oração aqui? Em que medida é que a oração é importante? Porque a palavra diz buscai os dons. Portanto, eu posso orar, né? Pode dizer alguma coisa? Orar para buscar os dons do Senhor, eu não posso orar para buscar o dom do Senhor para lhe servir enquanto estou em casa. Eu tenho que estar lá a fazer alguma coisa. Sim. Então, naquilo que eu estiver a fazer, provavelmente é aquilo mesmo que Deus permitiu para que eu fizesse. Mas se eu continuo a orar, se calhar não é aquilo, Ele vai me pôr no lugar certo. Então, a oração é muito importante. A oração, a perseverança e olhar apenas para Deus. Porque em algum momento nós estamos na igreja, nós não temos que olhar aquilo que o homem pode dizer. O nosso trabalho na casa do Senhor não tem que ser avaliado por homem. Tem que ser avaliado pelo Senhor. Tudo bem que nós estamos numa casa onde temos um pai, temos os irmãos. É importante também ouvir os irmãos, mas nós temos que olhar para o Senhor para que possamos fazer algo bom naquele nosso trabalho. É preciso oração, é preciso pedir o discernimento de Deus para que as coisas aconteçam. Exatamente. E aqui eu queria recordar que a nossa oração tem que ser uma oração de fé, né? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos encoraja que quando nós oramos com fé, nós vamos obter a resposta. E em particular aqui queríamos dizer que o mais importante não é ficar a olhar para o outro e dizer, ali onde está a irmã Berta eu podia estar. Não é por aí, né? Na casa, porque às vezes pensam, não, eu é que devia estar ali. Não é? Não. Sim. Acho que não. Nós não temos que achar que eu é que devia fazer aquele trabalho. Sim. Na casa do Senhor tem muito trabalho por se fazer.
E conforme eu estava a dizer, que o poder de exercer algo na casa do Senhor vem de Deus. Então, não é eu olhar para o meu irmão e dizer, eu é que devia estar aí. Em algum momento aquele irmão começou de um outro lado, mas ele orou e Deus lhe colocou aí. Exatamente. Nós fizemos parte do corpo de Jesus Cristo. Então, tem trabalho para nós todos. Graças a Deus. Tem não trabalho para precisamos nós de todos. nos acotovelar, Não, né? não precisamos. Graças a Deus. Sim. Irmã Berta, muito obrigado por este momento que nos falou de si própria, da sua experiência de serviço na casa do Senhor. E eu queria dizer que a irmã Berta é nossa obreira, é diaconisa na congregação da Polar Nascimento. E conforme nós ouvimos aqui, ela tem feito um trabalho especial com os novos convertidos. Portanto, aqueles irmãos que iniciam a marcha cristã, a nossa irmã Berta, ela é especialista em levar essas pessoas passo a passo, caindo, levantando, até chegar ao batismo e, a partir desse momento, integrar-se plenamente no corpo de Cristo. Portanto, a irmã Berta falou-nos da sua experiência, do seu percurso e pessoal e da experiência que ela tem em trabalhar com os novos convertidos. Muito obrigado, irmã Berta. Eu queria pedir neste momento à irmã Berta para que faça uma oração para abençoar os nossos irmãos que nos acompanham. Pode fazer uma oração, irmã Berta? Oremos. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, por este momento que o Senhor nos concedeu, Pai. Senhor, sê com cada um de nós aqui neste lugar e aqueles que estão a ouvir esta palavra. Na verdade, o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é que permite para que nós possamos trabalhar para si, Pai. Pedimos a Ti, Rei da Glória, para que tire dúvida naqueles que tinham dúvida para trabalhar para si, Senhor. Encoraja-lhes, Senhor, para que possam trabalhar para si, para que possam ter intimidade consigo, para que possam ter essa firmeza com Deus. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muitíssimo obrigado, irmã Berta. Nós queríamos dizer que estamos no fim de mais uma emissão do nosso podcast Leão de Judá, o podcast da Congregação da Polar Nascimento, Ministério Baixa, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Este podcast traz diversos temas e relatos de experiências na primeira pessoa de irmãos que estão no corpo de Cristo, de irmãos salvos pela fé, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Este podcast, o irmão pode nos seguir nas páginas do Facebook, Instagram, YouTube. E a congregação da Polar Nascimento, ela se encontra na esquina entre as avenidas Olof Palme e Agostinho Neto, entrada pela Agostinho Neto, 1509. E desde já deixamos um convite, venha e vamos juntos buscar a este nosso bom Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o único pelo qual nós alcançamos a salvação. Fora de Jesus Cristo não há salvação. Então, nós queríamos exortar, abra o seu coração, receba o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, e eu quero lhe garantir que vai se cumprir aquilo que está na palavra de Deus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Portanto, tem uma oportunidade ímpar, uma oportunidade única de iniciar, de virar a página
da sua vida, iniciar uma vida melhor, uma vida abençoada. É só dizer, sim, Senhor Jesus Cristo, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E Deus abençoe a todos. Muito obrigado, irmã Berta. Deus abençoe rica e poderosamente a si e sua família. Obrigada, Obrigado. pastor.